Seja bem-vindo a essa edição especial do programa Formação em Debate, que abordou o tema Novembro Azul. O convidado foi o Dr. César Augusto Inoue, médico da área técnica da saúde da pessoa com doenças crônicas não transmissíveis e saúde do homem. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. A Águida Siqueira mandou uma pergunta ideal para a gente começar o programa, Dr. César. Qual que é o objetivo do Novembro Azul? É importante a gente falar mesmo desse objetivo, né? Inicialmente, o Novembro Azul foi criado em 2008 por um instituto lado a lado, né, pela saúde, que basicamente, né, no início dessa campanha, dessa conscientização, trazia a questão da preocupação sobre o câncer de próstata, né? Só que 4 anos depois, mais ou menos em 2012, essa campanha ela foi ganhando configurações um pouco mais ampliadas, vamos dizer assim, né? Onde o cuidado com a saúde do homem não está só na perspectiva do câncer de próstata, mas assim o Novembro Azul traz uma conscientização sobre a saúde de uma forma geral, né? Sobre a preocupação e a conscientização da necessidade desses homens cuidarem mais da saúde, porque a gente sabe que indicadores de saúde são piores para os homens se comparado muitas vezes com as mulheres, né? Então, basicamente, o objetivo do Novembro Azul hoje é da gente pensar um pouco de que forma a gente tem cuidado da saúde, quando a gente pensa nesse segmento populacional, né, quando a gente vai pensar com os profissionais de saúde, mas também para a população em geral, é um momento de reflexão para que isso transforme alguma prática de algum homem que muitas vezes não cuida da sua saúde, né? Então isso talvez seja interessante para a gente, para mobilizar cada vez mais a sociedade e os profissionais de saúde na conscientização de que o homem também precisa de cuidados. Olha só, tem mais dúvidas aqui que o pessoal enviou. Águida, obrigada pela sua participação, viu? Vamos para mais? Essa veio por WhatsApp, final do telefone 9284. Como podemos qualificar as ações voltadas à saúde do homem? Bom, essa pergunta ela é super importante porque ela vai complementar a pergunta anterior, né? Já que a gente não vai lidar só com câncer de próstata, então como que a gente qualifica as ações dentro da saúde do homem? Eu acho que o importante para a gente iniciar essa conversa é dizer que o Brasil tem uma política nacional, né, de saúde integral do homem e a própria Secretaria Municipal também tem a sua política municipal. Então a gente já começa por aí. Há um desenho da gestão, né, pensando sobre essas práticas que devem ocorrer em todo o território, seja nacional ou municipal. Além disso, né, a própria política ela já traz alguns eixos importantes para a gente lidar com a saúde do homem. Então a gente pode pensar na promoção à saúde, pensando mais no acesso e acolhimento, como que esse homem procura, como que ele deve ser recepcionado, ou como a gente vai atrás desse homem quando a gente precisa trabalhar as questões de saúde. Então, mais no aspecto da prevenção e da promoção, mas também a gente tem possibilidades de trabalhar paternidade e cuidado, né? Trazer um pouco a questão da função do homem numa família que está se iniciando, numa gestação aí, né? Que muitas vezes isso fica muito a cargo da mulher. Tem outras questões também que daí trazem problemas de saúde, e esses são os eixos também mais estruturados, como doenças crônicas mais prevalentes na população masculina, saúde sexual e reprodutiva, onde inclui-se aí as doenças sexualmente transmissíveis, e um eixo muito importante, que esse é um pouco mais intersetorial e é um desafio para nós, que é da gente prevenir acidentes e violência, né? A gente sabe que o homem tem mortalidades altas relacionadas a causas externas, que basicamente é de violências, então homicídios, acidentes automobilísticos, né? E isso é algo que a gente tem que reverter dentro da nossa realidade. Então vamos lá, a gente está inclusive aqui para discutir de que forma fazer tudo isso, né, doutor César? Qual será a próxima dúvida? Será que a sua já encaminhou para cá? Vamos ver? Vamos conferir? É do Luiz Augusto Novaes. Ele pergunta o seguinte: as ações do Novembro Azul devem estar voltadas para o rastreamento do câncer de próstata? Essa é uma pergunta super importante, porque quando a gente pensa no Novembro Azul, acho que até por conta da forma como ele se iniciou, da forma das propagandas que hoje a gente tem, né, de conscientização sobre o Novembro Azul, a gente vai pensar inicialmente sobre o câncer de próstata.
Mas aí tem um detalhe muito específico que é importante que a gente discuta. O rastreamento, né, quando a gente pensa em prevenção de câncer, de uma forma geral, a gente vai lançar mão de práticas em saúde pública que a gente vai chamar de rastreamento. Né? O rastreamento populacional, onde você deveria pegar todas as pessoas, né, numa faixa etária específica, então os homens a partir dos 50 anos, todos eles de um determinado território, se a gente pensa no rastreamento populacional, todos eles deveriam realizar esse exame. Mas isso, né, quando a gente pensa na eficácia, a gente pode até discutir ao longo desse programa, isso não está indicado. A gente não vai fazer no Novembro Azul rastreamento populacional. O que acontece é que o homem pode procurar a unidade básica, algum serviço para esclarecimento. E aí a gente tem ações mais específicas. Então, a prevenção do câncer no Novembro Azul, do câncer de próstata, ele não deve ser feito através de exame de rastreamento, né? Através da realização do PSA ou do toque retal. É importante que a gente amplie esse olhar para a saúde integral. O que é ampliar esse olhar? Vamos pensar nesse homem para além da próstata, para além das doenças que acometem os genitais, o trato genital, né? E, de alguma forma, a gente identifica nesses homens que vão procurar algum serviço, obesidade, tabagismo, né? Muito tempo sem nenhum acompanhamento médico relacionado à prevenção. Então, o Novembro Azul, ele serve para a gente conscientizar esse homem e trazer esse homem num momento mais oportuno para a gente cuidar da saúde antes que ela piore. Então, não deve ficar somente no rastreamento, tá? Rastreamento populacional não é indicado quando a gente pensa em câncer de próstata. Ótimo. Luiz, obrigada pela sua participação, pela sua pergunta, viu? Chegou uma pergunta por WhatsApp, quem enviou para a gente foi a Andréa Ferreira. Ela é assistente social e diretora do sindicato CIEMACO de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: qual a sua opinião, doutor César, a respeito do preconceito do homem em relação ao exame preventivo do câncer de próstata? E ela se refere especificamente aos trabalhadores que fazem a coleta de lixo e garis da limpeza do município de São Paulo, que tem a ligação direta com o sindicato que ela dirige. Nossa, que interessante, que legal essa participação. A gente esquece muitas vezes, né, de olhar para o homem e de trabalhar esses preconceitos, né? Muitas vezes o homem acha que quando ele for para a unidade básica ou para algum serviço, ele já vai ser rastreado para a próstata, que vai ter aquele exame que é um pouco desconfortável e que tem no imaginário do homem um grande preconceito, que é o toque retal, né? E isso não necessariamente é algo que vai acontecer quando esse homem chega no serviço. O que a gente tem que pensar, e daí, é de como a gente abarca esses profissionais, né, para que eles consigam esclarecer melhor como que o homem deve se cuidar e trazer a perspectiva de qual é a necessidade de se realizar um toque retal ou um exame de PSA para rastreamento, para ver a questão do câncer de próstata, porque alguns homens vão ter um risco mais aumentado, alguns homens vão ter alguma sintomatologia e nesse caso esses homens terão que ser avaliados de uma forma mais detalhada. Mas o interessante é que a gente tem que promover dentro desses espaços onde esses homens trabalham. Então, por isso que é interessante essa pergunta ter vindo do sindicato. A saúde do trabalhador é algo que está intimamente relacionada à saúde do homem. A gente pode fazer interfaces, né, entre esses dois setores para que, de alguma forma, a gente consiga melhorar a saúde desse homem, da população masculina, e ao mesmo tempo a saúde do trabalhador ser um gatilho para que a gente consiga inserir ele dentro da UBS, dentro da unidade básica para os seus cuidados. O que acontece, a gente até discutiu um pouco dentro do programa com a doutora Márcia, é que muitas vezes o empregador, ele acha estranho o homem procurar um serviço de saúde, né? E o homem, ele sempre tem que ter aquela postura da pessoa invulnerável, da pessoa forte, né? Só que os acometimentos de doença, eles acontecem em qualquer faixa etária, em qualquer segmento populacional. Então, essa conscientização também, que o empregador, ele deve preservar a autonomia desse paciente ou desse usuário para que ele consiga procurar mesmo o serviço de saúde, inclusive estimular isso para dentro da empresa.
o sindicato pode ter um papel importante de conscientização. Será que essas pessoas que trabalham hoje na coleta de lixo, será que eles passam regularmente em algum serviço de saúde? Será que algum deles já tem algum problema? Será que em algum momento o sindicato conseguiu fazer alguma conversa a respeito do que é se cuidar sendo homem, né? Então isso é importante. Eu acho que é um momento da gente juntar as forças, porque o trabalho muitas vezes não combina com o horário de funcionamento da OBS, mas se a gente consegue ter o empregador consciente, o trabalhador, o homem consciente que há necessidade de procurar consultas para prevenção, para ver como que está a saúde, e um serviço aberto para essas questões, a gente faz uma mistura muito interessante e que vai trazer benefícios para todos nós. Ótimo. Andréia, olha, obrigada pela sua participação e parabéns também ao pessoal do CIEMACO, que eles têm feito uma ação ali de Novembro Azul. A Andréia mandou pra gente fotos, inclusive relatos do que eles estão fazendo, começaram lá, arregaçaram as mangas e estão sacudindo o pessoal lá, né, Andréia? Obrigada, viu? E olha só, você pode fazer como todas essas pessoas que já enviaram pra gente a sua participação. Como têm sido as ações do Novembro Azul aí na sua unidade, no seu local de trabalho? Se não estão realizando nenhuma ação, envie mensagem para a gente do mesmo jeito. Tem alguma dúvida, alguma questão aí a esclarecer sobre esse assunto? Essa é a sua oportunidade. A nossa equipe está aqui, ó, esperando a sua participação. Combinado? Vamos para mais uma pergunta? A Luísa Conceição, da UBS Água Funda, mandou para a gente também uma dúvida. Para ser atendido no Hospital do Homem, é tipo pronto atendimento? É agendado somente pela rede de UBS? É da rede municipal? Não é? Como que funciona? Luísa, obrigado pela sua pergunta, né? Esse equipamento é um equipamento estadual. A gente tem que entender, né, que o Hospital de Saúde do Homem, ele é um hospital que ele já vai tratar de patologias mais específicas, né, de situações onde há necessidade de um especialista ou de apoios diagnósticos mais precisos ou de procedimentos mais complexos. O que acontece é que a saúde do homem, ela não deve iniciar somente nesse hospital, nos hospitais de uma forma geral. O sistema se a gente for pensar qual é o nível de atenção mais privilegiado para a gente desenvolver ações mais concretas, ações mais efetivas. E quando eu falo ações mais concretas e mais efetivas, elas estão na perspectiva muitas vezes da prevenção, na captação precoce desse homem. E esse lugar é a unidade básica de saúde, é a atenção primária à saúde, né? Então, quando a gente pensa numa estruturação de rede, o hospital ele vai ser referência para alguns problemas que já foram identificados em algum momento, em algum equipamento de saúde, quer seja na UBS, quer seja em algum outro ambulatório. Mas por ser um sistema, né, um hospital da rede estadual, a marcação de consultas ela vai se dar via regulação. E daí vai se dar somente via UBS ou alguns outros equipamentos que tenham acesso ao sistema CROSS. É importante que a gente entenda que o pronto atendimento, né, a procura para demanda espontânea, ela tem que ser feita em lugares mais capilarizados, ou seja, não só no hospital. Será que a unidade básica, através da recepção do acolhimento desse homem que procura espontaneamente a unidade básica, será que a gente não consegue fazer esse atendimento, dar um gatilho inicial para ver qual é a queixa, por que a necessidade dessa procura? E daí a gente colocar esse homem dentro de uma programação em saúde que vai acompanhá-lo ao longo do tempo, né? Então, o hospital ele vai servir somente para problemas onde a atenção básica sozinha não vai conseguir resolver. Então, o local privilegiado, e a gente sempre reforça isso, né, dentro da área técnica de saúde do homem, a gente reforça que a atenção básica é ela quem vai ser a grande promotora, a grande viabilizadora das ações de saúde do homem. Olha só quanta informação importante aqui no Formação em Debate de hoje, né? Tem mais discussões aqui para acontecer. Vamos lá que tem mais perguntas. O Severino Firmino, ele é gestor do Alto do Moarama, ele mandou para a gente a seguinte questão. Hoje nós temos o exame de sangue, PSA e ultrassom. Com esses procedimentos, nós homens estamos livres do exame de toque, pois há uma grande resistência do homem em fazê-lo. Obrigada, viu, Severino, pela participação. Severino, essa sua pergunta é tão importante porque ela traduz um pouco esse imaginário do homem quando a gente vai pensar no rastreamento, né, de câncer de próstata.
O que acontece é o seguinte, o PSA, né, que é a dosagem de um antígeno específico que a gente faz através da coleta sanguínea, e o toque retal, são 2 exames clássicos para a gente avaliar doenças da próstata. Então, não é só a questão do câncer. As doenças da próstata, elas são muito úteis, né? Esses exames são muito úteis para a gente avaliar se há algum problema nesse sentido. E daí, caso a caso, a gente teria que avaliar se esse homem tem necessidade de se fazer o toque ou se vai fazer só o PSA. Muitas vezes, se esse homem ele tem uma dificuldade, uma resistência ao exame de toque, por isso que ele nem vai ao médico, será que a gente tem que pensar em outras estratégias? Às vezes a gente dosa o PSA, depois realiza o toque retal, numa conversa o homem vai se sentindo mais à vontade, mais tranquilo com aquele profissional que de alguma forma está provendo os cuidados. Mas é importante a gente salientar que o toque retal e o exame de PSA não deve ser rastreado de uma forma geral na população. Então a gente tem que pensar que quando o homem ele tem algum sintoma de próstata, e daí a gente está falando de sintomas obstrutivos, é o homem que vai ter dificuldade para urinar, para fazer xixi, né? A força do jato do xixi vai estar um pouco diminuído, ou então demora para iniciar a micção. Esses sintomas muitas vezes estão relacionados com algum problema de próstata. E nesse sentido é importante que ele procure um médico e durante a consulta, um médico ou o profissional que vai atendê-lo, porque muitas vezes isso se dá às vezes por um acolhimento com a equipe de enfermagem, né? Nesse momento a gente tem que entender qual é o problema de saúde. O médico, ele é o especialista, ele é o profissional, na verdade, que vai realizar, que vai solicitar tanto a dosagem quanto realizar o exame de toque. Só que a gente tem que também pensar que o profissional ele tem que estar bem treinado para fazer o exame de toque, porque se ele não tem a acurácia, a sensibilidade, né, a experiência para realizar um exame de toque, ele pode fazer esse exame e muitas vezes não detectar nenhum problema, e esse problema está presente sim naquele homem. Tá? Uma coisa não vai substituir a outra. Mas quando a gente pensa que o PSA ele vai trazer alguns indícios de como anda essa próstata, elas se complementam. Então, juntando os dois, a gente tem, às vezes, uma acurácia maior com relação à identificação de alguma doença específica. Tá bom? Olha só, Severino, como é importante, uma dúvida ajuda a esclarecer várias outras questões. Eu tenho certeza que muita gente acabou se informando através da sua pergunta, por isso que a participação de vocês é tão importante para a gente. E além de perguntas, tem participação também de fotos. Vamos ver uma foto aqui de uma equipe? Ó, o pessoal da Coordenadoria Regional de Saúde Sul mandou para a gente a equipe vestida de azul, o pessoal envolvido aí nessa ação. Parabéns, viu, pessoal da CR Sul? Obrigado pela participação. Tem mais uma aqui, o BS, Dr. José de Barros Magaldi, no Itaim. É isso aí, galera. Olha, o pessoal na quadra estavam se movimentando pelo jeito, né, doutor César? Obrigada e parabéns pela iniciativa, viu, pessoal? E tem mais uma pergunta por WhatsApp. A Antônia, que é assistente social, a Ellen e a Maria, que são estagiárias do Ambulatório de Especialidades do Tucuruvi. Olha o pessoal aí conversando para poder mandar perguntas, isso é muito legal. Elas mandaram a seguinte questão, doutor César: no ambulatório fizemos conversas nos corredores falando de prevenção, alimentação saudável e a importância de procurar a unidade básica. Poxa, que iniciativa importante a de vocês, parabéns, né? Tem alguma coisa a reforçar sobre essa ação? Com certeza, olha, o Tucuruvi está de parabéns, porque é mais um equipamento que a gente traz dentro da rede, que traz a questão da promoção, da alimentação saudável, de outras questões para além da próstata. É isso que a gente gostaria muito que os equipamentos de saúde fizessem, uma conscientização dentro do Novembro Azul para além da próstata. E isso é super importante, Kellen, porque a gente vai lidar com fatores que a gente chama de fatores modificáveis. O que seria isso? Geralmente, quando a gente tem um problema, vamos pensar no câncer, a gente tem fatores não modificáveis, que a gente não consegue intervir muito. Eu acho que o Dr. Luiz, na aula dele dessa semana, trouxe bem explicado essa questão, mas tem fatores modificáveis. O que são isso? São situações, ou são apresentações clínicas que esse paciente ele se apresenta, que vão favorecer ou não o aparecimento de câncer. Então, a gente sabe que sedentarismo, né, alimentação inadequada, eles estão relacionados não só ao câncer de próstata, mas a diversos cânceres. Então a gente tem mesmo que focar, né, quando a gente pensa na saúde do homem, a gente tem que focar em palestras ou rodas de conversa,
orientações sobre alimentação saudável, a prática de atividade física, porque isso de alguma forma muda o curso de algumas doenças. E daí eu não estou falando só do exame de próstata, não, da doença de próstata. Estou falando de situações que a gente deixa às vezes de pensar quando a gente fala de Novembro Azul, que são as doenças cardiovasculares. O homem, a primeira causa de morte entre homens são das doenças cardiovasculares. É um acidente vascular cerebral, é um infarto, e essas duas doenças elas estão relacionadas ao sedentarismo, à obesidade, à alimentação rica em gorduras ou sal. Então, isso, quando a gente promove discussões sobre alimentação e prática de atividade física, a gente está, na verdade, dando um panorama muito grande de prevenção de diversas doenças. Então é muito interessante essa iniciativa. Cada vez mais a gente tem que trabalhar a questão dos fatores de risco não modificáveis. Modificáveis, aliás. Os não modificáveis a gente não consegue fazer muita coisa. Não tem jeito, tem que pôr a mão na massa. E olha só, o programa está quase no fim, viu? Mas se você correr e escrever pra gente, ainda dá tempo de responder a sua dúvida. O que não falta é a opção de contato para falar com a gente. Então corre lá que a gente está esperando a sua mensagem. Temos mais perguntas aqui, vamos para mais uma? Final do telefone 8696, a pessoa pergunta se o rastreamento populacional do câncer de próstata não é recomendado, como proceder quando o homem procura espontaneamente serviço de saúde para realizar o exame? Olha, pergunta importantíssima, porque quando a gente pensa numa ação de saúde pública, a gente vai pensar numa ação coletiva, né? Juntando um grupo de um determinado território. Então, cada unidade básica ela tem a sua área de adscrição. Então, quando a gente pensa em rastreamento populacional, eu reforço mais uma vez, é como se a gente tivesse que pegar uma parcela da população elegível, então vamos pensar em homens a partir dos 50 anos. Todos esses homens, dentro de um rastreamento populacional, deveriam ser examinados para se fazer o rastreio de câncer de próstata. Mas como essa ação ela não é recomendada, pode acontecer situações do homem ter visto em alguma notícia de jornal ou de estar mais preocupado com a sua saúde e chega na unidade básica exatamente para realizar esse exame. E daí o que a gente tem que fazer? O profissional da saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, eles vão ter que discutir os riscos e os benefícios com relação a essa prática. A gente sabe que o rastreamento de câncer de próstata, ele traz alguns malefícios, porque muitas vezes se você tem um falso positivo, né, um exame onde acusa-se um problema e na verdade esse homem não tem, a gente não vai saber nesse momento da dosagem do PSA ou do toque retal. Esse homem vai ter que procurar, né, ele vai ter que ir para um outro equipamento onde vai se realizar a biópsia. Às vezes a biópsia, ela por si só ela é um exame extremamente desconfortável, né? Às vezes eles fazem uns 6 furos, muitas vezes, na próstata. Então, esse procedimento, ele leva a algum risco. E pode acontecer desse homem, dentro da própria biópsia, não ter seu resultado conclusivo. E muitas vezes vai ser feita a retirada da próstata sem a necessidade. Então, a gente tem que discutir isso com esse homem, para que ele pese na balança. Se para ele está consciente dos riscos, e se ele vai conseguir tomar uma decisão compartilhada junto com o profissional de saúde. A gente tem trabalhado muito, cada vez mais dentro da atenção primária, as decisões compartilhadas com os nossos usuários. Não é só o profissional de saúde que deve tomar condutas. A gente tem que discutir muitas vezes com o profissional junto ao paciente, para que ele, de alguma forma, também tenha decisão sobre as coisas que vão acontecer dentro do corpo dele. Então, a recomendação que a gente tem quando acontece uma situação do homem procurar espontaneamente, né, o serviço de saúde, para falar sobre o rastreamento, para querer realizar o exame de rastreamento, antes da gente já solicitar o PSA e realizar o toque retal, a gente terá que fazer uma conversa com esse paciente para explicar quais são os riscos que ele está submetido ao realizar esse exame de rastreio e quais os benefícios que ele terá com isso. Se muitas vezes dentro da balança pessoal desse indivíduo ele ainda assim quiser realizar o exame, a gente pode solicitar. Mas lembrando que esse é um combinado individual. A gente não pode pegar esse combinado que a gente fez com um homem, com um paciente, e disseminar isso de uma forma geral para a população. Porque a gente tem que olhar caso a caso para ver se há necessidade e se esse homem ele está afim ou não de realizar esse exame após essas orientações e esses esclarecimentos.
Bom, vamos dar continuidade. Chegou mais perguntas para a gente, na verdade, uma participação, um relato. A Kelly Crepaldi, que é enfermeira da AMO UBS Integrada Jardim Elba, mandou para a gente uma mensagem dizendo que pelo 2º ano a unidade irá realizar atividade para a saúde do homem extramuro. Eles vão ao campo de futebol do bairro no sábado para orientação multiprofissional. Ela diz que foi a experiência que mais deu certo na população lá da unidade em que ela atua. Kelly, obrigada por ter enviado para a gente, compartilhado conosco a experiência aí de vocês. Um abraço para o pessoal da UBS. É isso aí, né, doutor? Com certeza, eu fiquei muito feliz porque eu acho que eu conheço a Kelly, na verdade. A gente já se cruzou aí na época da nossa formação, quando eu era estudante ainda. Então, muito legal, bom saber que a gente vai se encontrando aí. A Kelly, né, e a unidade dela trouxe uma ação muito, muito interessante. Primeira coisa que a gente tem que falar é da ação extramuro. Se o homem não procura o serviço de saúde, a gente não vai ficar sentado passivamente esperando a procura espontânea desse homem. A gente tem que ter uma ação mais proativa, a gente tem que ir atrás desses homens. Quais os locais dentro do território onde esses homens estão? Né? Eu acho que a unidade onde a Kelly trabalha, de alguma forma, identificou que o futebol, o campo de futebol, é um espaço privilegiado, onde você tem uma maior concentração de homens, e daí a gente pode fazer as diversas conversas, as diversas interfaces e convidar esses homens para se cuidar. Né? Então, isso é uma ação tão interessante e é muito eficaz, ela é muito efetiva, porque quando a gente tem a proatividade de identificar no território esses espaços onde esses homens estão, a gente terá ações mais efetivas. A gente, quanto mais passivo fica, menos ação, menos qualidade a gente terá, porque esses homens, a gente sabe que eles não frequentam os equipamentos de saúde, eles não cuidam muito da sua saúde, ou quando cuidam, já estão num processo tão avançado da doença, que muitas vezes pouco tem que se fazer em termos de prevenção. A gente já vai mesmo na assistência, no tratamento de alguma doença e muitas vezes até na recuperação de algo que muitas vezes já não dá para ser revertido 100%. Então, muito interessante. Campos de futebol, né, lugares, espaços onde a gente consegue encontrar homens, é muito interessante. E mais ainda, que eu acho que é legal que a gente reforce, quando a gente tem dentro de um território ações mais específicas, focando na necessidade de uma determinada região, de uma determinada UBS, essas ações são mais efetivas. A gente também não pode generalizar as ações para todo o município ou qualquer região. A gente sabe que cada região, cada unidade básica tem um público-alvo muitas vezes diferenciado. E quando a gente consegue reconhecer que isso é diferente, quando a gente consegue identificar quais as necessidades de saúde do homem no nosso território, e daí sim propor ações frente a essas necessidades que nós encontramos, as ações elas terão mais sucesso e a gente conseguirá abarcar mais esse homem para cuidar da sua saúde. Olha só, é a Antônia, que é assistente social, a Ellen e a Maria, que são estagiárias. Elas mandaram para a gente esse relato, né? No ambulatório onde elas trabalham, na Tucuruvi, foram feitas aulas sobre saúde do homem. E o que mais podemos falar sobre sensibilizar a população sobre a prevenção? Olha, a Antônia, a Ellen e Maria, né, que são as pessoas que enviaram essa pergunta é muito interessante, porque primeiro, eu acho que ela não foca tanto a questão do Novembro Azul relacionada ao câncer de próstata. Essa é uma ação que tem que ser mais ampliada mesmo. Então, quando a gente vai pensar o que a gente pode discutir sobre a saúde do homem, a gente pode lembrar que na política a gente tem alguns eixos. Então, um dos exemplos é a questão do acesso e do acolhimento. Isso é para a gente pensar de como a gente vai fazer a captação desse homem para dentro do serviço e que coisas que a gente poderia discutir sobre saúde. Então, com foco mais em promoção. A gente sabe que atividade física, uma vida mais saudável, alimentação saudável, né? Tudo isso são coisas que nos ajudam a promover saúde. Então, esse é um bom início de conversa. Tem outras coisas que a gente pode discutir também dentro dessas temáticas sobre a saúde do homem. Uma das questões é sobre a saúde sexual e reprodutiva, e a gente vai lidar aí com as doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai orientar esse homem a respeito das diversas formas de planejamento familiar, né, sendo que uma delas que é uma questão mais de esterilização, que é um método mais definitivo, que é
vasectomia, né? Mas também tem outras questões relacionadas principalmente na realização de sexo seguro, com preservativo, a questão da prevenção das DSTs, da orientação mesmo, para que você tenha uma vida sexual saudável, sem riscos. A gente pode pensar também nos acidentes e violência, que é algo que acomete muito essa população, principalmente, né, por a gente ver que a segunda causa de morte são as causas externas, e o homem está intimamente envolvido muito em acidentes automobilísticos, a questão mesmo da violência, né, acho que tem muito dessa coisa da masculinidade, né, ser violento é mostrar mesmo a questão do homem másculo, do homem forte, e isso é algo que a gente também pode trazer em pauta como discussão. E uma das coisas que a gente tem utilizado cada vez mais como uma estratégia interessante é de acoplar o pré-natal da mulher, trazendo esse pai para dentro do serviço ou então discutindo sobre paternidade e cuidado. Essa é uma outra questão importante, que tem sido o grande carro-chefe para a gente conseguir trazer esse homem com uma facilidade maior para dentro das unidades básicas. E por último, não mais importante, é a questão da gente discutir sobre as doenças crônicas mais prevalentes na população masculina, que não vai fugir muito da população em geral, que geralmente é hipertensão, diabetes, infarto, AVC, mas essas doenças, elas acometem o homem de uma forma mais agressiva, ou seja, os homens, eles acabam demorando para procurar o serviço de saúde e com isso os agravos ficam mais graves, vamos dizer assim. Então, quando a gente percorre todos os eixos da política, acho que a gente tem diversos temas para serem lidados, como o pessoal da Eto Curuvi tem sugerido. Força aí, porque o negócio tá bom, viu? Parabéns. Que legal, olha só, obrigada pela participação de vocês mais uma vez, viu? Vamos para a próxima, será que é a sua dúvida que está aqui? Vamos conferir? Ó, a pergunta é do Peter Xavier da Cruz, que é do Hospital do Servidor Público Municipal. Ele pergunta o que é bexiga hiperativa. Tá. A bexiga hiperativa, né, é um problema urológico e que vai cursar muitas vezes com incontinência urinária, por exemplo. Esse é um diagnóstico que a gente não consegue fazer tão rapidamente. Por quê? Geralmente quando o homem tem algum problema urinário, né, pode ser desde a bexiga hiperreativa, como a gente está falando aqui do Peter, mas o problema mais comum, muitas vezes, que a gente encontra é a questão das doenças da próstata, né? A incontinência urinária, na verdade, não vai ser um sintoma, por exemplo, de alguma doença prostática. Mas alguma alteração urinária, como sintomas obstrutivos, que é a diminuição do jato, o homem demora demais para começar a urinar, ou então quando tenta terminar de fazer xixi bem no final, parece que não termina, logo tem vontade de fazer xixi de novo. E isso pode trazer um pouco de confusão com o diagnóstico diferencial a isso. O que será? Será que é uma doença de próstata? Será que é uma bexiga hiperreativa? Nessas situações onde a gente encontra algum problema urológico, né, ou o médico da atenção básica, ou alguma equipe, né, pode até ser o enfermeiro mesmo, no atendimento, no acolhimento, ali alguma demanda espontânea, pode ter alguma dúvida, mas nesse caso a gente vai precisar da ajuda do urologista, porque tem um tratamento específico. Tá? O mais comum, na verdade, não é a bexiga hiperreativa. Quando a gente pensa que com o envelhecimento os homens acabam tendo problema prostático, então os sintomas geralmente urinários que vão aparecer são esses que são os sintomas obstrutivos, né? E não necessariamente da incontinência urinária. Mas essa é uma patologia específica que deve ser acolhida e que deve ser compartilhada com atenção secundária, no caso o urologista, por exemplo. Peter, obrigada pela sua participação, também sempre enviando as questões aqui pra gente. Então, só corrigindo, eu disse hiperativa e não, é hiperreativa, é isso, né, doutor? Não, é hiperativa mesmo. É hiperativa? É, hiperativa, okay. hiperativa. Então, vamos para mais uma participação, mais uma pergunta. Essa veio do telefone final 0782. A pessoa pergunta se há outras ações de prevenção voltadas à saúde do homem. Olha, essa pergunta é interessante, a gente falou um pouquinho aí, juntando a pergunta sobre o que o Aeto Curuvi trouxe, né? Tem diversas situações onde a gente tem que abarcar uma conversa para além da próstata, né? Então, a gente sabe que os fatores de risco que a gente pode modificar com relação à doença, a história natural de neoplasias de uma forma geral, não só sobre o câncer de próstata, eles estão relacionados com os nossos hábitos de vida
da contemporaneidade. Então, uma alimentação não muito adequada, né, na correria, muitos alimentos industrializados que têm um alto teor de gordura e de sódio, a questão, às vezes, do tabagismo, o uso do álcool, a obesidade, o sedentarismo. Então, são situações onde a gente pode provocar esses homens no bom sentido para trazer as questões assim, como será que eles têm se cuidado com relação a isso? Isso é muito mais importante, por exemplo, de discutir do que fazer, por exemplo, o rastreio de PSA e um toque retal para o câncer de próstata. Para além disso, a gente tem que entender um pouco melhor, né, o que esses homens gostariam de saber a respeito da sua saúde. Cada território vai ter, às vezes, uma especificidade diferente, um grupo específico de homens com necessidades muito particulares. Então é interessante, para além da gente trazer essas coisas que a gente geralmente sempre traz da alimentação saudável, da atividade física, que é algo que é importante, a gente também tem que começar a ouvir melhor os nossos usuários. O que será que esses homens gostariam de saber sobre saúde do homem? O que eles gostariam de saber sobre formas de ter uma vida mais saudável, de se trabalhar promoção e prevenção, de se evitar agravos? Isso eu acho que é algo importante que toda equipe deveria captar isso. Quando a gente capta necessidades mais específicas da nossa população, o índice de sucesso é muito maior. Doutor César, eu acredito que só o fato de o profissional se dispor a ouvir, né, esse paciente que muitas vezes tem algumas dúvidas básicas, né? Só o fato de se dispor a ouvi-lo já vai mudar ali aquela relação, aquele medo, né, ou aquela insegurança de procurar um serviço de atendimento, né? Com certeza. Eu acho que você toca num ponto super importante, que é a dificuldade que a gente tem hoje de captar esses homens para dentro dos nossos serviços de saúde, né? Isso historicamente foi construído de uma forma que as mulheres e as crianças eram um grande público das unidades básicas. E a gente sabe que os homens, apesar de não irem nessa unidade, sofrem de doenças que muitas vezes, quando eles chegam, já está num processo muito grave ou num estágio muito avançado dessas doenças, né? Então, a gente trabalhar a questão de como fazer a captação, de tornar esse ambiente também confortável para a população masculina, é algo que a gente também deve fazer. E como você mesmo disse, não basta pintar de azul ou as pessoas colocarem um lacinho azul e falar que estão prontas para trabalhar com a saúde do homem. É preciso que a gente realmente acolha essas diversas masculinidades. O que é acolher essas diversas masculinidades? É a gente entender que o homem, né, não tem um homem único, que é o homem forte, o homem invulnerável. Nós temos diversos tipos de homem. E entender essa diversidade, né, nos faz compreender também o que esses homens procuram e como a gente pode ajeitar melhor os nossos processos de trabalho para que esse homem entre para dentro do serviço de uma forma mais tranquila, sem muito receio ou sem esse desconforto que muitas vezes a gente encontra quando vai num serviço onde o público é feminino ou criança. Viu só quanta informação importante nessa Formação em Debate? E você aí, já enviou para a gente as suas dúvidas sobre esse tema? Já passou por alguma situação em sua unidade que tenha relação com o assunto que a gente está conversando aqui hoje? Então faça parte dessa conversa, envie para a gente a sua mensagem ou a sua dúvida, a sua questão. Os contatos estão aqui, ó, disponíveis para você e a gente está esperando, ok? Então tem mais perguntas aqui, vamos lá. 0782, final do telefone, mandou para a gente a pergunta: entre as principais causas de morte dos homens está os acidentes. A campanha Novembro Azul aborda algo relacionado à prevenção de acidentes também? Olha, quando a gente pensa, né, o Novembro Azul ele parece que ele está muito focado às vezes no câncer de próstata. Mas a gente tem que pensar que o Novembro Azul é um momento para a gente discutir a saúde do homem no seu aspecto de saúde integral. Então a saúde integral envolve sim a gente discutir a questão dos acidentes. Causas externas é a segunda causa de morte, né, entre a população masculina. Então não é algo que é raro. A gente tem que colocar isso na pauta, nas agendas das unidades, a discussão sobre acidente e violência. Na verdade, muitas vezes discussão no trânsito, ou então aquele homem que acha que ser macho mesmo é atravessar a rua com farol
vermelho quase fechando e ok, que nada vai acontecer com ele. Essas coisas são importantes que a gente discuta, né? O que é ser homem? Que masculinidade é essa? E por que essa masculinidade ela está tão envolvida com situações de violência, né? Por que isso acontece? Primeiro que a gente tem até uma construção meio histórica, né? Com relação ao que é ser esse homem num padrão dominante, vamos dizer assim. Mas pensar que a gente pode permitir esse homem refletir sobre a sua vulnerabilidade e que isso não mexe na sua masculinidade é algo que é importante. O desafio, muitas vezes, é você abrir essa roda para discutir isso, mas é super importante. Por isso, eu dou uma recomendação que essas ações elas têm que ser intersetoriais. O que é isso? A gente só da saúde não vai conseguir resolver as coisas. Será que não é interessante a gente envolver outros setores como educação, né? Como trabalho? A gente até viu no programa da manhã a questão dos sindicatos, né? Algo que a gente consiga fazer uma interface para a gente juntar forças e fazer uma discussão mais ampla sobre a saúde do homem. E vamos lá que tem mais dúvidas aqui, o pessoal não para de mandar para a gente perguntas. Essa também veio por WhatsApp, final 4950. A incontinência urinária é um dos agravos que acometem os homens na idade adulta e nos idosos. Comente um pouco sobre isso e como fazer para prevenir. É possível, doutor César? Olha, então, a gente sabe que com o passar do tempo, né, com o envelhecimento do homem, a gente tem muito o aparecimento que a gente chama da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento mesmo da próstata, e o aumento da próstata vai trazer alguns sintomas urinários. Às vezes a gente tem que entender de onde vem essa incontinência. Será que essa incontinência ela tem a ver com sintomas obstrutivos? Vou dar um exemplo. O homem que tem a próstata muito aumentada, muitas vezes ele não consegue fazer o esvaziamento da bexiga totalmente. Então, logo em seguida, ele já tem que ir ao banheiro novamente. E isso faz com que seja confundido um pouco com incontinência urinária, né? Mas a gente também tem que lembrar que homens que por algum motivo tiveram que ter a sua próstata retirada, e a gente está pensando que a principal causa para essa retirada da próstata é o câncer, como um dos efeitos que infelizmente a gente não pode adivinhar como que vai ser, mas um dos efeitos colaterais da cirurgia é a questão do desenvolvimento da incontinência urinária. Por isso que é importante que quando a gente for pensar nas questões relacionadas à próstata do homem, a gente discuta essas questões sobre o risco, porque muitas vezes esse homem, se ele for rastreado e teve falso positivo e ele chega a ter, né, a sua próstata retirada, como um dos efeitos vai ser a incontinência urinária. Então a gente tem que prestar atenção de que forma é isso. Quando o homem apresenta algum distúrbio, algum sintoma urinário, é interessante que a equipe aborde de uma forma mais completa e muitas vezes até precisar do especialista para elucidar o diagnóstico, tá bom? Mas a primeira questão é a gente não deixar essa questão de lado quando algum usuário aparece, inclusive em demanda espontânea, que nem está agendada a consulta, falando sobre incontinência urinária. Mais uma dúvida respondida. Vamos agora para uma imagem que a gente recebeu de um pessoal, vamos ver? É do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Prestação de Serviço de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo, que é o pessoal do sindicato que mandou para a gente participação hoje de manhã. Olha lá, os funcionários todos participando de uma ação, acredito ser uma palestra. Parabéns pela iniciativa e obrigada, viu, pela participação aqui no Formação em Debate. E também o pessoal da AMO BS Integrada, José Bonifácio, com direito a cafezinho e tudo, olha lá. Todo mundo também empenhado nessa ação, a almarada toda reunida, as meninas também participando. É isso aí, pessoal. Parabéns pela iniciativa e obrigada, viu, por participar aqui do Formação em Debate. Tem mais dúvidas agora? Chegou uma por WhatsApp, doutor César, vamos lá. Final do telefone 3571. No caso das mulheres com incontinência urinária, exercícios de fisioterapia ajudam bastante no controle? O mesmo pode acontecer no caso dos homens? Olha, especificamente, a formação do trato genital inferior, né, tanto masculino quanto feminino, são diferentes. Então, muitas vezes, algumas atividades, né, o reforço do períneo, na mulher tem mais efetividade. Tem diversas questões que estão relacionadas. Quando você reforça a musculatura do períneo, você acaba tendo um controle maior
com relação à incontinência. A mulher também tem uma uretra muito menor do que o homem, né? Então são diversas dessas questões. E mais ainda, o homem ele tem a próstata e a mulher não. Então, como a próstata está envolvida com sintomas urinários, nem sempre a fisioterapia de alguma forma vai resolver, porque se a gente encontra, né, que a incontinência ou esse distúrbio urinário está relacionado com o aumento da próstata, então a gente tem que tomar uma atitude com relação a esse aumento e não necessariamente só no exercício. É claro que o exercício fisioterápico, de alguma forma, ele pode ter benefício tanto para homem quanto para mulher, mas a gente vê mais isso nas mulheres, a prática de fisioterapia, né, para desenvolvimento, para melhoria da incontinência urinária para homem, é algo que eu não vejo muito. Então, eu não sei se é tão da minha prática, mas eu não encontro muito essas questões. Ótimo. Olha, está respondida aí a sua dúvida? Se não, pode escrever para a gente novamente, combinado? Vamos para mais uma participação? Essa também veio por WhatsApp, 7825, é o final do telefone. A pessoa pergunta, é sabido que há uma diferença de mais ou menos 5 anos entre a expectativa de vida do homem e da mulher. É isso mesmo? E o que explicaria isso? Do que os homens morrem e por que mais cedo que as mulheres? Essa pergunta é excelente, porque, de fato, os homens morrem antes das mulheres. E, às vezes, a média, às vezes, é até de 5 até 7 anos de diferença. O que acontece é, basicamente, assim, as mulheres se cuidam mais que os homens. As mulheres, elas trabalham muito mais numa perspectiva de prevenção. Então, ao mínimo sinal de aparecimento de alguma questão relacionada à saúde, elas já procuram um serviço, né? O homem, ao contrário, muitas vezes, o aparecimento de algum sintoma, a manifestação de alguma doença, vai mexer no que a gente chama dessas masculinidades. Eu sou homem, como que eu vou ficar fraco? Como que eu vou ficar doente? Né? Às vezes tem até a relação de se ausentar do trabalho, de achar que não pode, se afastar. Exatamente. Tem também isso. Sim, tem essa questão de que o homem é muito invulnerável, então ele não pode nem faltar do trabalho, nem ficar doente. Então vai se postergando muitas vezes essa ida ao médico ou à procura do serviço de saúde para saber o que está acontecendo. E geralmente esses homens eles chegam no serviço com estágios mais avançados de algumas doenças. Algumas vezes a gente consegue reverter, outras vezes eles chegam no estágio mais tão grave, com uma doença tão avançada, que muitas vezes a gente consegue fazer uma reversão parcial, né, no restabelecimento parcial dessa saúde. Então, essa preocupação, tanto do Ministério da Saúde, quanto aqui do município de São Paulo, sabendo que os homens morrem mais cedo que as mulheres, e que quando eles procuram um serviço, a doença já está num processo mais avançado, é nessa situação que vem a política para a gente, de fato, reverter esse processo. Então, esse olhar de que os homens morrem mais é algo que é real e, por isso, a própria política ela vem para tentar reverter esses valores tão desfavoráveis para a população masculina. E olha só, tá gostando da discussão de hoje? Tem alguma questão aí te incomodando relacionada a esse assunto? Vou te dar uma dica para resolver esse problema. Manda essa questão para a gente. Envia essa dúvida para que a gente possa responder ao vivo durante o programa. Ainda dá tempo, é só você correr, o programa está quase acabando, mas a gente vai fazer de tudo para responder ao vivo aqui, combinado? Então não guarda isso para você não, divide com a gente aqui, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Também por telefone 9791, sabe-se que os homens não costumam frequentar as UBSs por várias razões. Preferem atendimentos pontuais para resolver questões específicas, são mais curativos que preventivos, que é bem o que a gente estava comentando há pouco, né? Então, a proposta de amas isoladas pode ter favorecido e reforçado esse comportamento masculino, uma vez que eles tinham uma oferta de serviço que atendia o que buscavam e, por isso, mais ainda se afastaram das UBSs, doutor César? Olha, a gente tem aí algumas questões aqui, alguns pontos importantes dentro dessa pergunta, que faz até a gente pensar a respeito disso, mas eu vou trazer algumas informações para a gente pensar o porquê que às vezes só atendimentos pontuais eles podem não ser tão resolutivos. Primeiro é isso, os homens, quando eles vão procurar um serviço de saúde, eles querem que seja resolvido de forma pontual, às vezes não querem conversar muito, às vezes querem ser mais resolutivos, querem cuidar de uma coisa por vez, né? E quando às vezes a gente vem com a proposta da saúde integral, às vezes a gente quer abarcar tudo de uma vez. Por isso que é importante que quando a gente vá
trabalhar nessas questões, a gente entenda que público é esse? Que homem é esse que está nos procurando? É um homem que vai querer resolver as coisas de uma forma pontual? Ou é algo que, no momento de um acolhimento, a gente consegue já trazer uma programação em saúde para esse homem, né? O que acontece é, as AMAs isoladas, de algum modo, elas traziam o atendimento da demanda espontânea. Então, vamos imaginar, o paciente estava hipertenso, foi para a AMA, baixou sua pressão, foi dado o medicamento, resolveu e acaba não procurando mais. Vai procurar somente quando acontece um outro episódio, quando ele se sente mal, quando ele acha que está na hora de buscar novamente o serviço médico. Só que a questão é, a gente não tem a longitudinalidade. O que significa isso? É a gente ter o acompanhamento desse homem ao longo do tempo. Então, esse homem que vai procurando o AMA, toda vez que ele tem um pico hipertensivo, a gente imagina que esse homem não está com a sua pressão controlada, né? E aquele atendimento pontual não dá essa ideia dessa transposição de tempo. E com isso, o homem acha que está se cuidando, mas na verdade não está, porque muitas vezes a prática em saúde não quer dizer que a gente vai resolver aquele problema de uma forma pontual, ainda mais quando a gente tem doenças crônicas, né, nesses homens. Então, eu estou falando da hipertensão, do diabetes, da própria obesidade, o tabagismo, né? São situações onde a gente precisa de um certo acompanhamento. As entradas pontuais desses homens faz com que o profissional tenha grande dificuldade de entender a dimensão desse homem, conhecer esse homem em todos os seus aspectos, né? Seja na sua relação com a família, com o trabalho, com a relação com o seu próprio corpo. Então, a atenção primária, e quando a gente fala atenção primária, a gente está falando das unidades básicas de saúde, uma das grandes características que a gente tem, né, um dos atributos, é a questão da longitudinalidade. É a capacidade desse serviço de acompanhar o indivíduo ao longo do tempo. Inclusive, quando ele não está doente, porque quando ele não está doente, a gente pode ter ações relacionadas à prevenção. Vocês sabem que a gente pode dosar, por exemplo, a partir dos 35 anos, o perfil lipídico desses homens. E não necessariamente eles estão doentes. Então, quando a gente tem uma programação ao longo do tempo, quando a equipe de saúde conhece essa população e sabe que ela vai encontrar essa população dentro desse território, a gente começa a fazer, mesmo que ações pontuais, mas ações que vão ter o seu acréscimo ao longo do tempo. Então, essa é a diferença. Afastar da UBS, com certeza, se esse homem muitas vezes procura a unidade, né, o AMA, por exemplo, só para resolver o seu pico hipertensivo, aquela alteração de pressão arterial que se deu naquele momento. Mas, será que ele foi orientado que trabalhar dessa forma, né, tratar a sua hipertensão somente em consultas pontuais, talvez não seja tão resolutivo, que às vezes ele nem está cuidando tanto da saúde dele, né, e que isso deve ser encaminhado para a unidade básica para que ela provenha os cuidados ao longo do tempo? Eu acho que essa é a grande, esse trunfo das equipes de saúde dentro da unidade básica. Olha quanta responsabilidade, né? E por isso que é tão importante a gente discutir, sempre estar antenado, né, no que, o quão importante é o papel de cada um. Temos mais participações, vamos para mais uma pergunta. O campo da saúde que os homens mais buscam é a recuperação, diferente das mulheres que costumam valorizar a prevenção. Como os trabalhadores podem inserir, mesmo dentro das ações de recuperação, atividades que garantam o incremento da autonomia do sujeito e que levem a que o mesmo possa mudar de comportamento? É aproveitar essa busca, né, pela recuperação para inserir ali, plantar uma sementinha. Com certeza. Você sabe, Kellen, que a recuperação ou reabilitação é uma forma de prevenção também, a gente chama isso de prevenção terciária. O que significa isso? A gente vai conseguir reverter a condição que esse paciente apresenta? Muitas vezes não, mas a gente consegue dar possibilidades para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele não venha a ter, às vezes, o outro desfecho de saúde muito repetitivo. Por exemplo, um homem que teve infarto ou AVC, né, ele vai ter chances maiores de ter um segundo evento. Então, quando a gente trabalha no sentido de prevenir esse segundo evento, a gente também está trabalhando com prevenção. E acaba sendo um pouco da reabilitação também. A questão é, quando a gente pega esse homem já nesse estágio, significa que toda uma cadeia de cuidado em saúde foi perdida, né? Esse homem, ele teve o seu desfecho, o desfecho mais desfavorável, por exemplo, um acidente vascular encefálico, né? Faltou a prevenção da obesidade,
da alimentação inadequada, né? A captação desse homem no serviço precocemente para que ele discuta essas questões, né? O momento do diagnóstico para que ele cuidasse de, por exemplo, do diabetes, se ele tem, da hipertensão, caso ele venha a ter também, né? Então, quando a gente pensa no homem que já teve todos esses eventos, a gente pensa que essa cadeia de cuidados ela vazou pela mão aqui do profissional da rede. Então, a gente tem que entender que os homens, ao procurar o serviço mais tardiamente, a gente vai encontrar mais isso, mas a gente tem que ser mais proativo para ir atrás desses homens. Então, ação extramuros, procurar onde esses homens se concentram, para daí trabalhar a questão da prevenção. E daí a gente vai falar de prevenção primária, quando o agravo não aconteceu ainda para esse homem. E daí as possibilidades de restabelecimento da saúde são muito maiores do que quando a gente tem que reabilitar ou trabalhar com essas questões de prevenção terciária. E é com todas essas perguntas respondidas que encerramos o programa de hoje. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez, doutor César. Olha, em nome da área técnica, eu que gostaria de agradecer o convite. Foi muito importante a gente, nesse mês de novembro, fechar falando sobre as ações aqui do Novembro.